Graça e paz, crianças. Hoje nós vamos falar sobre os profetas menores. Eles são menores não porque tiveram menos importância, mas porque o conteúdo que eles escreveram, o livro que eles escreveram foi de pouco conteúdo. Não foi aquele livro longo. Então, por isso que eles foram chamados de profetas menores, porque o conteúdo literário foi poucas páginas, mas a importância deles não foi menor do que ninguém. E nem isso quer dizer que eles pregaram pouco. Possa ser que eles tenham pregado tanto ou quanto mais do que os profetas maiores. Então, e quem são eles? São os últimos 12 livros do Antigo Testamento. Então são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. E o que eles quiseram passar para o povo? Eles quiseram passar advertência e consolação para a santificação da igreja cristã. Agora vamos dizer o que cada um deles pregou na sua época. Oséias, qual foi a palavra que ele levou para o povo? Ele levou para o povo de Israel o arrependimento da sua própria iniquidade. Então ele quis mostrar para o povo de Israel que o povo estava muito pecaminoso, estava com muito pecado diante do Senhor. Então que o povo procurasse se arrepender na presença de Deus. Joel, ele exortava o povo ao arrependimento, voltando-se humildemente para Deus, para o Senhor. Então ele chamava o povo ao arrependimento, para que o povo se humilhasse e se arrependesse diante do Senhor. Amós, ele divulgava a superioridade de Deus e o julgamento divino sobre as nações ao redor. Então ele mostrava a nação ao redor do povo de Israel. Ele divulgava a superioridade e o juízo de Deus perante o povo. Obadias revelava a ira do Senhor contra Edom. Jonas, ele demonstrava a misericórdia divina pela pregação através do arrependimento. Miqueias, advertir a nação sobre a queda de Jerusalém e Samaria com o juízo de Deus. Naum anunciar a iminente destruição da ímpia cidade de Nínive. Eminente é que estava próxima, estava perto a destruição da cidade de Nínive. Então Naum, ele anunciava isso. Abacuque é ajudar o remanescente fiel a compreender os caminhos de Deus no tocante à sua pecaminosa a nação pecaminosa e eminência do juízo divino. Então Abacuque, ele ajudava o remanescente, ajudava o povo primitivo, aquelas pessoas primeiras, fiel a compreender e a andar nos caminhos de Deus, porque eles estavam se tornando um povo pecaminoso. Então Abacuque estava dizendo ao povo que se voltassem para Deus e saíssem desse caminho que eles estavam. Aquele povo fiel, aquele povo que nasceu com Deus, aquele povo que Deus tirou da cidade do Egito. Então que aquele povo se voltasse para Deus. Sofonias, advertir que Judá e Jerusalém do eminente juízo de Deus. Então dizer que Judá e que Jerusalém iam sofrer o juízo de Deus porque estava muito pecaminoso no caminho do pecado. Era um povo que estava se voltando contra Deus, esquecendo de tudo que Deus fez a favor deles. Ageu,
exortar o povo judeu na reedificação do templo. Ageu estava chamando o povo para reedificar o templo de Deus, porque na época que o povo foram presos, que o povo foram exilados, que o povo foram para outras cidades no exílio, então ficaram sem templo, derrubaram o templo. Então Ageu estava chamando o povo para construir, reedificar, reconstruir o templo de Deus. Zacarias, fortalecer os judeus quanto à vinda do Messias. Zacarias estava falando ao povo que Jesus Cristo estava para vir, então falando que o Messias viria, Jesus viria, então estava fortalecendo o povo a respeito desse assunto. Malaquias, confrontar os sacerdotes e o povo para arrepender-se dos seus pecados. Então, basicamente, os profetas menores, ele estava todos eles chamando ao povo ao arrependimento, porque nessa época o povo tinha esquecido de Deus, estavam adorando outros deuses. Então o povo estava muito rebelde, não se lembrava mais de Deus, não lembrava mais o que Deus fez por eles, que Deus tirou eles da mão de Faraó, que eles eram prisioneiros no Egito, escravos no Egito. Então, eles estavam esquecendo de tudo isso. Então, todos esses profetas, Deus levantou para lembrar ao povo de tudo que Deus fez e chamando ao povo ao arrependimento e que o povo se humilhasse e voltasse para Deus. Era só isso que Deus queria. Então, crianças, vocês estudem, porque se Deus quiser, com a sua graça, a gente vai voltar a adorar no templo, a gente vai voltar às nossas aulas na igreja. Então, que vocês não esqueçam de tudo que a gente estudou. Isso aqui já é assunto estudado, vocês já sabem, vocês já estudaram, então a gente está só relembrando. Que vocês não esqueçam, dê sempre uma olhada na Bíblia, assistam às aulas que a gente está fazendo pela internet, para vocês também não se afastarem de Deus, não ficarem crianças afastadas de Deus, porque a gente está passando por uma situação muito difícil, então a gente precisa se humilhar e voltar-se para Deus. É o que nós estamos falando, é o que os profetas falaram naquela época, que a gente precisa ficar na presença de Deus para que Ele nos liberte desse mal. Vamos orar, crianças, vamos orar para que Deus nos abençoe, nos livre desse mal e que a gente logo volte para a sua casa, volte a adorar no seu templo. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de que o Senhor nos dá de estarmos levando a sua palavra, Senhor. Oh Deus, abençoa cada criança, Senhor, protege a vida delas, Senhor, guarda cada uma delas debaixo das tuas asas, Senhor. Ela, como toda a sua família, Senhor, não permita que nenhum mal, Senhor, chegue à casa dessas crianças, meu Pai. Oh Deus, eu lhe peço também, Senhor, lhe peço que o Senhor olhe por esse nosso país, Senhor, pela terra, Senhor. Oh Deus, sara esta terra, Senhor. Senhor, perdoa das nossas iniquidades, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Oh Deus, abençoa o pastor, Senhor, com toda a sua família, Jesus. Protege ele também, que ele está na casa dele, Senhor. Protege, abençoa, não permita que nenhum mal se aproxime da casa dele, Jesus. Protege a minha irmã Jusceia, protege toda a nossa família, Senhor. Nos livra desse mal, Senhor, e que a gente logo consiga adorar lá na tua casa, na tua igreja, Senhor. Oh Deus, é tudo que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.